Pois é, meus amigos, hoje é um dia de comemoração. Aliás, já vem sendo, né, um dia de comemoração, mas agora nós temos notícias que culminaram, assim, no que parece ser a reviravolta da indústria que a gente estava esperando. Levou tempo aí pra galera acordar, mas finalmente aconteceu. E também vamos falar a respeito do canal do Gamer Sem Regras, que simplesmente foi deletado do YouTube. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e se prepare que hoje só notícias quentes. E hoje nós vamos começar falando, né? Eu tenho dois tópicos para abordar. Um é do canal do Gamer Sem Regras e o outro é uma notícia a respeito, né, de uma nova mudança de política no cenário não só mundial, mas social também, com foco nos games, tá? E que a notícia, pelo menos dessa vez, é boa. Demorou, mas aconteceu. Vamos conferir tudo isso agora. Primeiramente, vamos começar falando aqui do canal do Gamer Sem Regras, né? O Matheus, que é um canal que, vez ou outra, eu participo aí em algumas lives, né, de notícias, comentando aí os resumos da semana, já que eu também não tenho muito tempo de fazer live nesse canal, então às vezes eu participo em outros canais, tá, galera? E recentemente, o canal do Gamer Sem Regras sofreu aí um novo hackeamento. Pô, mano. Você também, Gamer Sem Regras, você também. Aí é fogo, hein? Segunda vez, ó. Terceira já vai poder pedir música no Fantástico. Aparentemente as coisas estão se resolvendo, só que a maioria tomou um susto, né? Quando apareceu ali a mensagem do canal tinha sido deletado, ou seja, não só hackearam o canal do cara, como aparentemente tinham deletado ele, né? Enfim, parece que o YouTube está por resolver a questão. Então o que acontece, né? No dia de ontem o pessoal começou a receber, né? A reparar que o canal do cara tava fazendo live de Bitcoin, coisa do tipo assim. Então foi isso aqui que apareceu pra galera no dia de ontem, né? Tudo esquisitão aqui, né? Os caras... Eu não sei como que eles conseguem meter uma live, né? Num canal que, pô... né, canais como o meu, do Matheus, outros canais aí, né, menores, cara, eu nunca tive 6 mil pessoas assistindo uma live minha, eu acho que o máximo que eu cheguei foi umas 3 mil, e olhe lá, entendeu? Então, assim, né, como que os caras sabem pra meter mais de 6 mil pessoas assistindo uma live, né, é incrível, né, o poder dos bots, não é verdade? Enfim, e aí o que acontece, né, o Matheus ontem, ele fez aí então, né, o Gamer Sem Regras, um post lá na sua rede social do Twitter, dizendo que já estava entrando em contato, né, com o YouTube, ele recebeu respostas posteriormente e parece que já estão averiguando a questão. Só que aí, caras, é aquela coisa, né? Olha aí a dor de cabeça que isso causa. E aí eu pergunto pra vocês, e se o cara trabalhasse exclusivamente só com a internet? Se o cara vivesse exclusivamente só do canal? Vocês imaginam o prejuízo que isso aqui dá? Porque o YouTube, com certeza, não vai reaver os ganhos, né? Aqui na rede do YouTube, e hoje eu posso falar isso sem medo nenhum, porque, né, graças a Deus, hoje eu não dependo mais do YouTube, essencialmente, né? Eu tenho, felizmente, aí um trabalho que nem é desse canal, a maioria dos meus clientes, mas já é lá do canal da Lord Tech. Cada vídeo que eu posto, né, dezenas e centenas de pessoas já me procuram para fazer serviço, graças a Deus, né? Então eu me tornei independente, né, de ficar ganhando dinheiro fazendo vídeo, parceria aqui no canal. Hoje em dia isso aqui é só um bônus pra mim, graças a Deus. Mas eu entendo totalmente que se isso aqui tivesse acontecido, por exemplo, comigo numa época em que eu tava só com o canal, caras, meu, olha como que fica, velho, como que você ferra a vida da pessoa? E o que me indignou, tá? O que me indignou é o seguinte, porque muitos de vocês vão estar pensando agora, mas a culpa é do Matheus, que abriu o e-mail que não devia, clicou em link que não devia, olha o que o senhor está abrindo aí, senhor Matheus, lava sua cara. Ele me mandou um áudio lá no WhatsApp explicando mais ou menos aí a situação. E assim, caras, a segurança, tá, do YouTube com o dono de canal, né, não é compatível. É mais ou menos que nem os impostos no Brasil, que a gente paga horrores de impostos e o que a gente recebe, né, de serviços públicos é um lixo, né, principalmente quando se trata de saúde, educação, transporte, meio de vida, né, tudo que é de graça que vem do governo, que supostamente era para os impostos cobrirem, é sempre uma desgraça, né. Eu acho que a única coisa, mais ou menos assim, deve ser as estradas no Brasil, né, as autoestradas aí, e olhe lá, né, olhe lá, mas enfim, né, enfim, então é a mesma coisa a questão do YouTube. A Google pega, galera, para vocês que não sabem, quase metade do pagamento de toda a receita que a gente gera aqui nesse site, tá? Então, vamos supor que, sei lá, velho, eu gerei 5 mil reais, tá? Com vídeos no YouTube.
A Google vai lá, cata quase metade disso daí, com quanto que eu vou ficar? Pois é. E aí tudo isso pra quê? Pra ter a segurança, né? Essa segurança que vocês estão vendo. Porque o que que acontece? O Matheus estava explicando que ele foi lá, né, avisar a Google que o canal tinha sido hackeado e tudo mais e tal. E aí, mano, é patético, né? Porque basicamente é o seguinte, se o cara consegue a tua senha, mesmo que você tenha o fator de checagem dupla pra você fazer login e tudo mais, ele consegue desativar muita coisa já, né, dentro do seu canal, da sua rede lá na Google. E sabe o que a Google pede pra você reaver as suas coisas? Justamente a sua senha. Pois é, o cara foi lá e alterou sua senha e eles pedem a sua senha pra comprovar que é você mesmo. Olha que lindo, né? É que nem ele falou lá no áudio, a segurança de um Cheetos. Sabe aquele meme do Cheetos que a porta tá fechada e tem aquelas portas, tem aquelas trancaduras, né? Que vai uma haste de metal assim, pra porta não abrir. Então, no lugar dessa haste é um Cheetos, tá ligado? A segurança do Google. E, cara, é deprimente você ver, né? Como que a gente é tratado, né, cara? O YouTube, ele pagava a gente muito melhor lá em 2015, 2013, 2012, né? Ele pagava muito bem. Mas aí a cobiça subiu, né? E aí os caras começaram a querer cobrar cada vez mais, né? Arrancar cada vez mais o imposto, né? Do YouTube aí, do criador de conteúdo. E estamos aí hoje, né? Se você quer viver de AdSense, meu filho, você tá lascado. Você tá lascado, né? É difícil pra todo mundo. Só canal grande mesmo que consegue viver somente, né, de um AdSense aí na vida. Mas, enfim. E esse vídeo é um oferecimento da Promotech Games. Se você tá procurando pagar o menor possível usando os melhores cupons de desconto do mercado, participe dos grupos do WhatsApp da Promotech e fique de olho nos anúncios para poder usufruir daquela promoção relâmpago que você sempre perde. E agora, né, indo para a próxima notícia, pelo menos agora, uma coisa muito boa que aconteceu. Eu não fiz um vídeo especificamente disso nesses dias, mas tô aproveitando já pra gente poder pegar a história já um pouco mais desenrolada, que é o seguinte. Como vocês sabem, né, esse é um tema que é muito sensível, porque eu sei que cada um às vezes vai ter uma opinião, vai ter um lado, né? Vocês já sabem qual que é o meu, mas eu não tenho problema nenhum. Eu não sou que nem esses frescos que não aguentam ouvir uma opinião contrária, já sai te xingando, já sai te rotulando, aquela coisa de babaca que, né, tem a cabeça ali toda polarizada, não consegue ouvir uma opinião contrária, certo? Então aqui comigo não tem esse problema, né? Isso se chama ser adulto, se chama ser maduro. E é sobre esse o tópico que eu vou falar agora, que exige que você também seja igual. Então se você não tem esse tipo de cabeça, pode vazar do vídeo, pode sair, não tem problema nenhum. Agora, vamos lá, né? Galera, como vocês sabem, uma das principais polêmicas, né, no mundo dos games tem sido justamente nesses últimos 4, 5 anos a polêmica da diversidade, equalidade e inclusão, né? Os departamentos que muitas empresas criaram aí, né, com o passar do tempo, e que a polêmica que acabou gerando foi justamente porque não necessariamente as obras que tinham, né, esse tipo de foco eram boas. Muito pelo contrário, a gente viu vários flops seguidos aí na indústria, né, cinematográfica, indústria de games e assim por diante, justamente porque a coisa estava extremamente forçada. E chegou a um ponto de os próprios grupos minoritários, né, supostamente representados nessas obras, se indignarem porque eles viram que eles só estavam sendo usados para fazer um dinheirinho, para fazer um marketing e porque estava na moda. O que aconteceu, como vocês sabem, é que lá nos Estados Unidos, né, a presidência mudou, né? Você tem agora uma presidência que é mais focada em um determinado lado político ou com um outro tipo de viés. E aí, meus amigos, sabe o que aconteceu? Exatamente aquilo que eu comento com vocês todas as vezes, que empresa CNPJ não apoia causa nenhuma, né? Precisou acontecer pra muita gente ver que o que eu tava falando, inclusive hater meu, né, ver que eu tinha razão. Quando eu falava, caras, vocês estão aí, né, gente que apoia a lacração, por exemplo, tá aí falando a torta e a direita, né? Não, olha, você tá sendo ista disso, fóbico daquilo. E sendo que, na verdade, tudo que eu tava dizendo é o seguinte: a empresa não tem lado político, a empresa não tem moral e nem social, ela não tem nenhum desses lados. O que a empresa tem é o quê? Ela se ajusta, né? Conforme os tempos se ajustam. Elas mudam conforme o tempo se ajusta. E o que as empresas fizeram? Abandonaram todos os departamentos de diversidade, qualidade e inclusão que tanto falavam durante todos esses anos. Porque primeiro tava flopando e segundo, né, uma coisa que me chamou muito atenção, porque quanta gente durante esses 4, 5 anos que a gente via falando que não, que o woke não existia, que lacração não existia, era tudo coisa, né, da cabeça da galera, a gente vê que não é verdade. Tanto é que o próprio espectro político, que geralmente o pessoal mais liga, né, a esse lado, já há muito tempo vem admitindo a mesma coisa, que a cultura, entre aspas, né, woke, lacração, como vocês preferirem chamar, sempre existiu. Os próprios caras têm muitas vezes que se explicar, não, mas ó, isso aqui não tem nada a ver com o nosso lado, isso aqui do outro, então, e com as empresas não está sendo diferente. Então vejam só, galera, essas notícias aqui, tá? Saiu então essa notícia da Meta e da Amazon, né, que não tem necessariamente a ver com games em si, mas está ligado também ao mundo corporativo e eu já vou mostrar pra vocês, tá? Abandonando justamente esses programas. Então aquilo, né, galera, a gente tá falando aqui, porque é sempre bom, né, frisar, antes que os caras que já queiram colocar palavras na nossa boca, né? Inclusão não é ruim. Não é ruim, de forma alguma. Você tem inclusão, na verdade, é uma coisa interessante que traz uma diversidade cultural e
de roteiro nas obras que pode ficar interessante, entende? Só que o que é a inclusão? A inclusão não é você colocar o personagem ali pra ficar hasteando bandeiras de moralismo. A inclusão é o personagem que, independente do que ele seja um personagem cativante. Não importa qual papel que ele esteja exercendo e que ele contribua para o roteiro da obra de uma maneira que engrandeça a coisa, que torne mais interessante, mais aprofundado, mais bem detalhado, mais bem explicado. É isso que torna uma obra boa, certo? E isso é o que eu já falava pra vocês. Já existia nos jogos antigamente. Não tinha necessidade nenhuma da galera ficar forçando, botando, sabe, bandeira disso e daquilo o tempo inteiro estampado e dando lição de moral. Os jogadores estavam cansados, né? E felizmente as empresas agora, não porque elas são corretas, vamos deixar isso muito claro, e tampouco também estou dizendo que lados políticos são mais certos ou errados um que o outro. Eu já falei pra vocês, eu não tenho lado político, mas uma coisa que acabou vindo boa, né, junto com tudo isso, é justamente o fim desse tipo de palhaçada que estavam fazendo nas obras, né, de ficar forçando, usando as minorias, desrespeitando-as em prol de uma suposta representatividade que nada mais visava do que apenas lucro e arrecadação. Bem-vindos ao capitalismo. E aí, por fim, a gente tem essa questão que também está, né, focada nos jogos. Então a gente começa aqui com a própria, não exatamente a Sony, né, mas um estúdio que trabalha diretamente com a Sony, o estúdio responsável por Helldivers 2, onde o próprio diretor, um dos grandes diretores do estúdio, criticou completamente, né, essa questão que estava acontecendo, o famoso DA, né, que virou sinônimo de lacração no passar dos últimos anos, que as empresas estavam colocando no jogo, e ele foi assim, caras, olha, muito, mas muito categórico no que ele falou a respeito do tópico, dizendo que o DA, ele apenas prejudica os jogos, né? Caso não se acrescente algo que mude a experiência do jogo. E finalizou dizendo que a indústria deve se preocupar em criar bons jogos e não uma declaração política. Cara, palmas, mas de pé pra esse maluco. E mais não para por aí não, galera. Outros estúdios na indústria já estão começando a querer, né, manifestar suas opiniões, porque parece que agora acabou a onda de cancelamento, né? Agora as pessoas podem voltar a ter bom senso sem ser canceladas por ativistas na internet. E aqui a gente já tem mais estúdios falando a mesma coisa, né? Aqui tá dizendo, a Sage Games afirma ser contrária a políticas, né, de DA forçadas, né? Falando do CEO aqui da Arrowhead, né, que é o estúdio que a gente acabou de falar. E aqui nós temos mais uma editora, né? Dessa vez a editora por detrás do jogo do Lords of the Fallen, falando exatamente a mesma questão, né? Que ela jamais irá integrar nenhuma agência social ou política a essas experiências, ou seja, se referindo ali aos jogos que eles trabalhassem. E aí, meus amigos, entra mais outra coisa que aconteceu recentemente, né? Que é o que todo mundo estava se perguntando, que era o caso da CD Projekt Red. Pra finalizar aqui o vídeo, né, a gente viu que após o anúncio, né, do The Witcher 4, com a Ciri ali sendo a protagonista, muitas pessoas começaram a criticar, dizendo que, né, que aquilo ali também era um tipo de lacração. E aí entra outro lado que eu falo pra vocês, né, que é o exagero, né, da mesma forma que tem o lacrador, tem o cara também que vê lacração e tudo, e aí ele também banaliza da mesma forma que o lacrador banaliza a causa dele, né. E aí eu tô dando minha opinião, tá, eu achei exagero falar que o jogo era lacrador só porque a Ciri que tava ali. O pessoal falou que a Ciri estava embarangada. Cara, eu não achei. Eu achei que foi só uma evolução natural dos gráficos do PlayStation 4 pro PlayStation 5, né? Tudo bem que aquilo ali era CGI, né? Era uma, enfim, CG, como preferir chamar, mas eu não achei que tava zoado, né? Eu achei que tava muito ok, de boaça, né? Agora, a polêmica que a CD Projekt Red se envolveu não tinha sido necessariamente essa. A polêmica tinha sido a respeito da empresa, né? Se envolver com empresas de consultoria e onde houveram algumas alegações, né, de alguns membros de dentro da empresa falando a respeito de pautas políticas que envolviam, sim, a questão de diversidade, qualidade e inclusão. Então, dentro do contexto que a gente estava vivendo, a empresa falar que vai abordar esse tipo de pauta hoje em dia, deixa a galera receosa, deixa a galera pensativa se isso aí vai prestar ou não, porque, cara, ok, 90% dos casos não prestou, né? Não prestou, desagradou. Olha o caso do Dragon Age Veilguard, né? Que foi o ápice da passação de vergonha alheia, né? Que esse pessoal acabou tendo aí nas obras, então, mano, é complicado. Mas parece que nós tivemos aí uma boa notícia, né? Porque a CD Projekt Red do The Witcher 4 confirmou que o estúdio não está colaborando com aquela mais famosa empresa de consultoria do mundo dos games, né? Que é a Sweet Baby Inc. Que, abre aspas aí, não estamos trabalhando e nunca trabalhamos com a Sweet Baby. Então, isso aí pelo menos já é um alívio, né? Porque a Sweet Baby não é exatamente conhecida por ser mestre, né? Ou exemplar nas obras em que ela participou, muito pelo contrário. Mas se tem críticas onde tinha mão, né, dessa galera aqui do que elogios. Embora, como eu já falei pra vocês, eu já joguei
joguei jogos em que a Sweet Baby estava ali presente e não achei que estavam ruins, tá? Mas é óbvio que isso não é a maioria. Assim como eu já joguei jogos em que infelizmente ela participou e fez merda, tá ligado? Então, né, tirem as suas próprias conclusões. Porém, eu vejo isso como uma boa notícia. Deixe que as empresas sejam autônomas, façam as obras conforme elas querem fazer e deixe as coisas serem naturais, como já era antigamente. Esse é o meu voto. Espero que agora a gente entre, né, numa nova era, né, ou retome a era anterior a essa, né, que nos sucedeu a partir de 2019 até mais ou menos por aqui, onde as coisas simplesmente eram feitas em prol da arte, em prol da diversão, em prol da qualidade. E vamos ver para que caminho tudo vai seguir a partir de agora. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.